Segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, e nós estamos ao vivo para você nessa noite calorosa, quase de chegada de verão, para trazer todos os fatos que se tornam notícia pelo canal 8 da DIL TV e em todas as plataformas digitais da Conecta Mais TV. Inicia agora mais uma edição do Conecta News. Boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Hoje é dia do músico. Parabéns para você, Thiago, que também é um músico. Muito obrigado, Beto Guidini. Tem uma dicotomia nessa história, né? Dizem que baterista não é músico, mas tudo bem. A gente é músico também. A gente aceita os parabéns da mesma forma. E o pensamento dessa noite, segunda-feira. Lembre-se sempre do perigo do apego, do egoísmo que podem nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. Pense nisso. E as nossas principais manchetes desta noite de segunda-feira. Começamos pela região. Executivo veta projeto de lei alterado que dispõe sobre patrimônio histórico em Veranópolis. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, o governo pensa em demolir o presídio central e construir uma nova cadeia pública frente a um novo plano de investimentos no setor carcerário. E pelo esporte, conheça as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022. Nas informações da economia e da agricultura, os insumos para a criação de suínos acaba caindo e para o de frango acabou subindo de acordo com a Embrapa. E pela política, Bolsonaro sanciona o auxílio gás para as famílias de baixa renda. Nas informações internacionais, a Áustria entra em confinamento enquanto crescem os protestos de contra a medida de distanciamento na Europa. E nas matérias desta noite, vamos falar e mostrar no quadro Acontece o projeto Cidade Limpa em Guabiju e a campanha Novembro Azul em Nova Bassano. Todas as noites a gente chega até você com o apoio dos nossos patrocinadores, os supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina, a loja do homem moderno. Tá na Roda Pneus, o auto center completo da nossa região. A DILnet Telecom com a DIL Fibra, a DIL Fone e a DIL TV, na maior cobertura de fibra ótica para você. Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, que a partir de agora trazem todas as informações da nossa região. Isso mesmo, Tiago, agora são 20 horas. E por falar na Universidade de Caxias do Sul, a UX, o campus de Nova Prata, olha a novidade que temos aqui para hoje, Tiago. A UX traz exclusividade para a nossa região, o mestrado em Educação e pós-graduou na última semana com o título de mestre em Educação, a professora Patrícia Marquezini. O tema de sua pesquisa na dissertação foi Educação Infantil em Nova Prata, reflexões acerca da leitura. Patrícia deixa seu depoimento sobre o mestrado. Segundo ela, o curso de mestrado em Educação oferecido pela UX no campus de Nova Prata oportunizou ampliar as aprendizagens nas áreas da qual desafia cada vez mais os professores na busca de novos conhecimentos. A multiplicidade de disciplinas ofertadas possibilita o contato com diversas áreas de conhecimento. Além disso, o curso proporciona o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional do mestrado. Como docente, o mestrado me proporcionou uma visão mais ampla acerca de questões teóricas e práticas da profissão. A pesquisa, orientada pela área profissional específica em que se trabalha, beneficiou no sentido de revigorar as práticas e conhecer um pouco mais do meu ambiente de trabalho, diz ela. A equipe do campus de Nova Prata parabeniza mais nova mestra e deseja muito sucesso na sua carreira profissional. O campus de Nova Prata está com inscrições abertas para novas turmas de mestrado em educação. O início das aulas no primeiro semestre de 2022. E contatos para maiores informações pelo fone 54 3242 1008, 54 981
167096. Muito bem, parabéns a Patrícia e também ao Campus Nova Prata. Um abraço para a diretora Rosicler. Seguindo com as notícias, Beto, também falando sobre Nova Prata, tem etapa de vacinação e os calendários de imunização estão aí espalhados por toda a região, então tenha atenção na sua cidade. Nós vamos falar hoje de diversas cidades que estão vacinando. Amanhã, dia 23, é dia de tomar a segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose no dia 2 de setembro. É necessário dirigir-se à unidade básica de saúde, como foi na primeira dose, apresentando seus documentos e maiores informações pelo 3242-8298, isso aqui em Nova Prata. E agora falando sobre Nova Bassano, atenção para a segunda dose. A Fiocruz AstraZeneca, primeira dose no dia 1º de outubro, Pfizer-BioNTech, primeira dose até o dia 1º de outubro. A Coronavac Butantan, de primeira dose até o dia 29 de outubro. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Bassano comunica que na próxima sexta-feira, dia 26 de novembro, estará disponível a segunda dose do Coronavac Butantan para a população que realizou até o dia 29 de outubro. A Pfizer-BioNTech, Fiocruz, AstraZeneca, para a população que realizou até 1º de outubro. Importante lembrar da caderneta de vacinação e CPF. Lembramos à população que irá realizar a vacinação que teremos um posto de coleta de campanha de doação de alimentos para que quem se disponibilizar a doar. Os alimentos serão destinados através da assistência social para famílias em situação de vulnerabilidade social. Seja solidário. Doe alimentos. Nas notícias, para Nova Araçá foi lançado um edital de contratação para o processo seletivo, edital de abertura de inscrições. O município de Nova Araçá, por meio de seu representante legal, torna pública a realização de processo seletivo público para a seleção de candidatos a empregos previstos na tabela a seguir, que é de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, sobre o regime seletista e o respectivo regramento conforme edital. Caso você tenha interesse, busque as inscrições através da página de Nova Araçá. E pela cidade de Paraí, dose de reforço. Conforme a orientação do Ministério Público, o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está sendo alterado de 6 para 5 meses. A Secretaria Municipal da Saúde de Paraí informa que fará chamamento gradativo para a vacinação, conforme o município for recebendo doses da vacina. Neste momento, as doses de reforço seguem sendo aplicadas no seguinte público: idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos com atestado médico. Fique atento à vacinação. Muito bem, seguimos para Guabiju e as informações pertinentes ao Natal, que vai ter promoção aí do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. Estão abertas as inscrições para a oficina de artesanato natalino. As informações e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de novembro, com a Cassiane ou direto no CRAS pelo 3272-1180. E o horário de início é em 1º de dezembro, a partir das 18h30, no CRAS de Guabiju. Agora falando sobre a cidade de André da Rocha. Comunicado do dia D no Novembro Azul. A Secretaria Municipal de Saúde comunica que, devido ao problema na agenda do médico, as consultas do dia D no Novembro Azul para mostrar os exames foi transferida para o dia 11 de dezembro. Com isso, quem ainda não realizou o pedido para o exame de PSA total ainda pode solicitar junto à Secretaria. Muito bem, vamos para Protásio Alves, onde um grande evento esportivo tomou conta das ruas do município nesse último final de semana. A gente lembra aí do calendário que Protásio Alves vem desenhando na retomada. Teve o motocross, teve o Festival da Canção Italiana e agora nós tivemos aí o Desafio Protásio Alves, que reuniu atletas de todo o estado. O domingo, dia 21, reuniu cerca de 250 atletas profissionais e amadores de todo o estado, no segundo desafio de Protásio Alves.
Em 19 ou 5 quilômetros de corrida e caminhada, algumas alegrias para as crianças e a superação foi a palavra do dia. No trajeto, considerado difícil até para os atletas experientes, a recompensa foi a beleza da natureza. Com a largada no Parque da Imigração, o percurso mais longo levou os atletas para as paisagens deslumbrantes dos 19 quilômetros da Pérola da Serra Gaúcha. Quem optou pelos 5 quilômetros caminhando ou correndo também encontrou lindas paisagens. E o município esteve presente na realização, assim como o Calabria Runners, a Câmara de Vereadores, o Sicredi e o Forasteiros Motogrupo. A terceira edição vai acontecer em outubro de 2022. Protásio Alves movimentada com seus eventos, Beto. E também Cotiporã teve um movimento. Cotiporã realizou a caminhada em prol da saúde do homem, dentro das ações promovidas em virtude do Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata, e buscando incentivar a população masculina a realizar os exames preventivos. O município de Cotiporã, por meio da Secretaria da Saúde e Assistência Social, promoveu na manhã da segunda-feira, hoje, dia 22, uma caminhada em prol da saúde do homem. A caminhada contou com a participação do prefeito Ivelton Matheus Zardo, a vice-prefeita Lenita Zanovello Tomasi, secretária da Saúde e Assistência Social Roseli Frison, demais profissionais da saúde e comunidade cotiporanense. A ação ainda contou com uma orientação referente à saúde do homem, realizada pela enfermeira Nathalie Carnavajal Pires, que ressaltou a possibilidade de serviços da unidade de saúde, convidando a população masculina a agendar a realização dos exames. Muito bem, vamos para Fagundes Varela e as informações para o município, o programa Saúde na Escola. Nesse mês de novembro foram realizadas ações na educação em saúde com as turmas do segundo ano da escola Caminhos do Aprender. Ações voltadas à saúde bucal com a presença da dentista e da auxiliar de saúde bucal McKellen e Adriane, que dialogaram com as crianças sobre a situação e os devidos cuidados com a alimentação e a higiene bucal. Também tivemos aí oficinas com a enfermeira e a estagiária de enfermagem Vanessa, que estiveram realizando algumas instruções sobre higiene e curativos. As crianças são multiplicadoras de saber e colocá-las a par desse tipo de procedimento torna o ambiente escolar mais seguro. E agora pela cidade de Fagundes Varela, nós vamos conferir um vídeo e nós vamos ver como está avançando os trabalhos de revitalização da Rua Visconde, uma nova cara para a nossa entrada principal. Vamos conferir. O começo da semana está intenso em Fagundes, com as obras de revitalização da Rua Visconde de Pelotas. A empresa Traçado está executando os trabalhos no sentido pórtico ao centro do município. As obras devem seguir nos próximos dias. A base asfáltica é mais uma etapa dos serviços que visam a qualidade de vida dos fagundenses e também melhores condições de trafegabilidade. Fagundes dá, assim, mais um passo em seu desenvolvimento. Nos próximos dias, a ciclovia também terá mais uma etapa de trabalhos. Muito bem, Fagundes Varela e suas obras também você acompanha por primeiro aqui na Conecta Mais TV. E nós seguimos falando da região sobre Veranópolis. O Poder Executivo vetou o projeto de lei que alterava as disposições sobre o patrimônio histórico lá na Terra da Longevidade. O veto vai ser debatido na sessão da Câmara de hoje, dia 22 de novembro. O projeto 67/2021, que falava sobre a proteção, a preservação e a promoção do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município
município de Veranópolis ganhou mais um capítulo, né? Na última quinta-feira, o Executivo vetou parcialmente a redação do projeto proposta pelos vereadores. Em outubro, uma emenda substitutiva foi aprovada e esse projeto, que já é discutido ao longo de todo o ano, com muita polêmica lá em Veranópolis, segue agora com mais um impasse. Hoje à noite, na sessão da Câmara, os vereadores vão discutir o recepcionamento aí pelo prefeito. Agora são 20 horas e 12 minutos. Entre outubro e novembro, o município de Guabiju investiu em melhorias. O embelezamento e a limpeza da cidade foram beneficiados a partir desta iniciativa. Flores foram plantadas, cordões pintados e o calçamento renovado. Nós vamos conferir agora nesta matéria. Entre o final do mês de outubro e início do mês de novembro, a Prefeitura de Guabiju esteve realizando a limpeza e pintura dos cordões em toda a área urbana. A pintura, além de melhorar o aspecto visual, também auxilia na orientação para os motoristas, quanto aos locais permitidos para estacionamento e melhora a sinalização. Também estão sendo realizados consertos na pavimentação com paralelepípedos. Além disto, o plantio de flores nos canteiros centrais, praças e principais pontos da cidade embelezam ainda mais o município. E agora, encerrando o bloco da região, nós vamos para um break rapidinho e voltamos na sequência com o estado do Rio Grande do Sul. Agora são 20 horas e 13 minutos. E a seguir, a SUSEP revista celas dos envolvidos na venda de carne de cavalo para lanchonetes em Caxias do Sul. A SAMAI alerta para a proibição da pesca em represas durante o período da Piracema. E também Caxias do Sul sediará a primeira etapa da Copa Gaúcha de Cervejas. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Lei de autorizada Vipal. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece.
E voltando para você agora com as informações do estado do Rio Grande do Sul, mas no intervalo a gente falava sobre comer polenta e molho, por isso nós começamos por Caxias do Sul, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 20 horas e 16 minutos, temperatura 26 graus aqui em Nova Prata. E a SUSEP revista celas dos envolvidos na venda de carne de cavalo para lanchonetes em Caxias do Sul. A Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, confirmou nesta segunda-feira a realização de uma revista nas celas onde se encontravam recolhidos os 6 envolvidos pela venda de carne de cavalo, como hambúrguer, para lanchonetes de Caxias do Sul. Todos foram presos na Operação IPO, deflagrada na quinta-feira passada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com apoio da Brigada Militar. A varredura nas celas foi realizada por volta do meio-dia de sábado na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. Os agentes apreenderam 2 telefones celulares sem baterias e sem chips, que foram encaminhados para registro de ocorrência. O pente fino ocorreu após denúncia anônima envolvendo a utilização de telefone celular dentro da unidade prisional. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram os acusados sendo interpelados por detentos sobre como era o esquema da venda clandestina da carne de cavalo. Após a operação do Ministério Público, a Prefeitura de Caxias do Sul anunciou a intensificação em estabelecimentos que comercializam alimentos, em especial aqueles que trabalham com carnes. O trabalho feito pela equipe de vigilância sanitária prossegue nos próximos dias. Caso a população suspeite que algum estabelecimento esteja descumprindo normas sanitárias, a orientação é de que as denúncias sejam feitas por meio do Alô Caxias, o número 156, ou do WhatsApp, que é o 54 984 18 7119. Agora, os envolvidos vão responder, obviamente, um processo criminal, né? E todas as demais esferas aí que vêm junto, civil e administrativa. Mas talvez o que eles não esperavam é que dentro da cadeia, Beto Guidini, eles fossem aí ser interrogados pelos detentos que não gostaram nada desse esquema, né? A ideia desse vídeo que vazou no final de semana é que os próprios apenados que residem no apanhador questionaram a prática criminosa de quem estava envolvido nesse esquema e ficaram indignados com essa situação. Os presos tiveram que ser separados aí dos acusados para não ter maiores problemas. Também em Caxias do Sul, a informação que vem do SAMAI é o alerta para a proibição da pesca no período que se prossegue por conta da piracema. O período de fecundação, desova e desenvolvimento dos peixes é conhecido como piracema e acontece nos meses de novembro a fevereiro, com algumas variações de acordo com a espécie do peixe. É a época em que a pesca se torna ilegal em todo o país, não apenas em represas, por se tratar de um período onde os peixes se reproduzem. Nesse sentido, a presidência do SAMAI adverte que isso se trata de um crime ambiental e interfere no equilíbrio da fauna aquática. As sanções também são mais severas para quem for apanhado pescando nesse período. Então fica a lembrança aí, né, que não dá para levar a varinha de pesca de novembro até fevereiro para a beira do rio. Thiago, vamos para a Copa, só que de cerveja. Caxias do Sul sediará a primeira etapa da Copa Gaúcha de cervejas. Eu acho que nesse time nós pegava a titularidade. Verdade. A Copa Gaúcha de Cerveja surgiu com objetivos de promover o desenvolvimento econômico e turístico de diversas regiões do Rio Grande do Sul. A primeira etapa do concurso acontecerá em Caxias do Sul no dia 14 de dezembro. O concurso ainda contará com outras 3 e grande final acontecerá no julho de 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 no site oficial do evento, que é superboss.com.br. Podem participar dessa etapa cervejarias com sede na região nordeste do estado, desde que registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural, o MAPA. A organização e os núcleos da comunicação de eventos e de turismo da Microempa, com apoio da Prefeitura de Caxias do Sul. E segundo o integrante Guilherme Ferretti Montanari, a Copa Gaúcha de Cervejas busca impulsionar a cadeia produtiva local, oferecendo inclusive suporte pós-concurso aos participantes. Também é uma importante ferramenta para dar visibilidade no setor cervejeiro, transformando Caxias do Sul em um importante polo turístico ligado ao setor, como já acontece em vinícolas da região. E conforme Montanari, a ideia de realizar a primeira etapa do município em relação
com o fato de a atenção nacional estar voltada para a região da Serra, por ocasião das festividades alusivas ao Natal. Além disso, a premiação oferecida pelo concurso promoverá a transformação dessas marcas, com a inserção do mercado digital e a oferta de cursos de capacitação voltadas à área de gestão de negócios, graças a uma parceria firmada com o SEBRAE e a Associação Gaúcha de Microcervejarias, a AGM. Muito bem, Beto Guidini. Boa sorte a todos que vão disputar este grandioso torneio, a Copa das Cervejas, que começa aí a sua etapa em Caxias do Sul. Mas agora vamos falar, Beto, nós anunciamos muitos programas do governo do estado esse ano, né? Teve o Avançar Estradas, o Avançar Saúde, agora tem o Avançar Sistemas Penal e Socioeducativo, que prevê aí construir uma nova cadeia pública na região metropolitana e demolir o fatídico presídio central. Segundo as informações aí repassadas, o controle, né, do novo presídio seria assumido pela SUSEP no lugar da Brigada Militar. O plano de 260 milhões inclui ainda a construção de mais uma penitenciária em Charqueadas. 115 milhões serão aplicados na nova penitenciária, que tem cerca de 1.856 vagas. O plano prevê 6 fases: a desocupação dos pavilhões, a realocação dos apenados, a construção de novos módulos e a reocupação. O controle da administração por parte dos servidores penitenciários será gradual, conforme os 9 módulos previstos vão ficando prontos no lugar do antigo prédio que será demolido. Tudo muito bonito, tudo muito legal, mas a gente lembra que os planos anunciados aí pelo governo do estado, a exemplo da obra que liga Guabiju a Nova Araçá, aqui na nossa região, tá andando lá bem pimpianeto, devagarzinho, Beto Guidini. Então, daqui a pouco, a gente tem que cuidar que todos esses anúncios, né, com números superlativos, não sejam só slide de PowerPoint apresentado na segunda-feira para render notícia ao governo do estado. Isso precisa sair do papel, começando pela nossa estrada RS 126, que a gente está aguardando, né, o anunciado investimento milionário para 2021 e 2022, que entregaria pelo menos metade da obra até o fim do ano que vem. Nós vamos ficar esperando. Depois que isso se concretizar, a gente vê se vai sair essa nova cadeia pública em Porto Alegre, porque isso também já foi alvo de diversas promessas de outros governadores na recente história do Rio Grande do Sul. Sempre aconteceu e nunca aconteceu nada. Agora vamos falar de esporte. Um atleta gaúcho conquista o título mundial de Karatê. Douglas Bowles fez história nesse sábado após derrotar o italiano Angelo Crescenzo e conquistou o título de mundial de karatê categoria comitê luta até 60 quilos em Dubai, nos Emirados Árabes. A conquista do brasileiro de 35 anos teve um sabor especial, porque Crescenzo, que até sábado era o detentor do título mundial. Essa medalha não é só minha, essa medalha do karatê do Brasil. Essa medalha é de todos que apoiam, de todos que professores que estão nas academias dando aula e de todas as crianças e de todos os pais que estimulam seus filhos a praticar o karatê. Essa medalha é de todos vocês, declarou Bronze na Confederação Brasileira de Karatê após a conquista. E é melhor o cara ter do que o cara não ter, né, Beto? É verdade. Muito bem, parabéns ao Douglas Brose por essa conquista inédita para o Brasil. E já que a próxima tu tem maior afinidade, né? Não, eu vou falar eu. Porque deixa que eu falo. Não, vou dizer eu aqui, porque várias vezes tu anunciou que o Grêmio perdeu. Agora eu posso me cobrar, né? Já que o Inter foi superado pelo Flamengo de Renato Gaúcho e perdeu por 2-1 em no Beira-Rio, né? Em pleno Beira-Rio. Diante de um Beira-Rio podendo receber 100% da capacidade desde o início da pandemia, o Inter foi superado pelo Flamengo de Renato Gaúcho por 2-1 na noite desse sábado, na 34ª rodada do Brasileirão. A derrota não ajuda em nada o planejamento colorado, por óbvio, a conquistar uma vaga na Libertadores. O Inter estaciona na 7ª posição com 47 pontos e podendo perder algumas posições até o final da rodada. Os gols da partida foram marcados por Gabigol aos 3 minutos já de saída, jogando um banho de água fria na torcida colorada, e Andrés Pereira aos 10.
ambos na primeira etapa, dando um gelo no time gaúcho. No Internacional, Tyson marcou aos 40 do primeiro tempo e na etapa complementar os cariocas tiveram um gol anulado pelo VAR. Na próxima rodada, o Inter vai ao Maracanã e pega o Fluminense na próxima quarta-feira, num duelo direto pelo G6. Já o Flamengo vem até a Arena e a gente conta com a bondade do Renato Gaúcho para escalar aí o time sub-12 e aí, quem sabe, conquistar mais 3 pontos na próxima rodada, a terceira vitória consecutiva do Grêmio, que tem tudo para acontecer. E agora eu vou ter que falar do Grêmio, né? Que ganhou. O Grêmio bate o Chapecoense por 3-1 e em curta distância para sair do Z4. Diante da já rebaixada Chapecoense, o Grêmio fez valer a sua superioridade técnica ao vencer a equipe do Oeste Catarinense por 3-1 na noite do sábado, na Arena Condá, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o tricolor ultrapassa o Sport e assume a 18ª posição com 35 pontos, 4 a menos que o Juventude, primeira equipe fora do Z4. A equipe de Caxias perdeu para o Atlético de Minas Gerais por 2-0. Já rebaixada, a Chape é 20ª com apenas 15 pontos em 34 jogos. Muito bem, o Juventude também perdeu para o Atlético Mineiro e fica na porta da zona do rebaixamento, ao som de Vou Festejar, música que ficou famosa na voz de Beth Carvalho, cantada por 60 mil torcedores no Mineirão. O Atlético Mineiro colocou uma mão no título brasileiro ao derrotar o Juventude por 2-0 no último sábado. Com gols do atacante Hulk, que marcou 2 vezes, o estádio quase caiu no coro do "é campeão". E os torcedores incorporaram o lado supersticioso do técnico Cuca e evitaram até o fim, mas não conseguiram segurar o grito. Agora, com 74 pontos isolado, o Atlético tira o Palmeiras da briga para o título, que chegou, né, o Palmeiras a 58 pontos, mas o Atlético está lá na frente e deve faturar esse Brasileirão, bem ao contrário do Juventude e do Grêmio, que estão tentando sair do rebaixamento. Aliás, o Juventude está fora, o Grêmio está tentando sair a tempo, mas enfim, os opostos do futebol brasileiro. E chega de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa do Mundo, Beto? Isso mesmo. Conheça as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022. O panorama da Copa do Mundo do Catar em 2022 cada vez mais claro, com a presença confirmada de tradicionais seleções. 13 países já garantiram a vaga para a competição, que acontece entre novembro e dezembro do ano que vem. Nas Américas, o Brasil foi o primeiro país a se classificar, após vencer a Colômbia no dia 11 de novembro e mantém a inscrita na única participação da 22ª edição do Mundial. E nesta terça-feira foi a vez da Argentina conquistar uma vaga na Copa. Depois de empatar com a seleção brasileira, os argentinos foram beneficiados pelos tropeços dos principais concorrentes. Na Europa, a fase de grupos foi concluída e classificou 10 seleções: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça. Países com peso no futebol não conseguiram vaga direta e terão de disputar a repescagem europeia, como Portugal, Itália e Suécia. Esta última fase conta com 12 seleções e somente 3 delas vão ao Catar. Além dos listados acima, os países sede Catar também está no Mundial, e a disputa pelas outras 19 vagas segue nas eliminatórias continentais. E nós vamos contando para você na medida em que essa tabela vai sendo completada. E um abraço para dona Carmen Corso, que nos acompanha lá do Retiro, Beto Guidini. Um abraço, dona Carmen. E agora, com o oferecimento dos supermercados Porta, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco, moda masculina, tá na Roda Pneus, a Dionet Telecom, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, as informações do mercado financeiro. E começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,59, o euro a R$ 6,23 e a libra a R$ 7,35. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 167,00 e mínimo R$ 154,00. Pelo milho máximo R$ 87,00 e mínimo R$ 83,00. O arroz máximo R$ 65,30 e mínimo R$ 64,05. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo
R$ 295,50 e mínimo R$ 283,00. E a arroba da vaca máximo R$ 278,00 e mínimo R$ 265,50. Ibovespa novamente em queda de 0,89%, já na casa dos 102 mil pontos. Dow Jones fechou valorizada em 0,05% e o Nasdaq fechou em queda de 1,26%. As bolsas europeias fecharam de maneira oscilante no dia de hoje, algumas no positivo, outras tantas no negativo. No Oriente, Xangai valorizado em 0,61% e o japonês Nikkei também no positivo de 0,09%. E a seguir, custo da produção de suínos cai, de frangos sobe, aponta a Embrapa. Bolsonaro diz que ainda teve ideologia no Enem 2021. E também Bolsonaro sanciona o auxílio gás para famílias de baixa renda. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será um grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando sonhos. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região.
E nós retornamos para você nesse último bloco as informações do Brasil e do mundo, uma matéria especial. E hoje é segunda-feira, dia de ponto a ponto. Em alguns instantes eu tô no Estúdio 2 e o Beto conta no finalzinho. Temas polêmicos hoje, Beto Guidini. Bastante polêmico, né, Thiago? E agora nós seguimos com as informações aqui, são 20 horas e 36 minutos. Vamos falar um pouco de economia e agricultura. O custo de produção de suínos cai e o de frangos sobe, aponta a Embrapa. Os custos da produção de suínos medidos pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, a CIAS, caíram em outubro, na comparação com setembro, e os frangos e cortes subiram. O ICPC suíno, índice que mede os custos de produção de suínos, caiu 0,99% em outubro para 389,294 pontos, diante da redução de 1,43% nas despesas operacionais com alimentação. Essa é a segunda queda consecutiva mensal do ICP suíno. E no ano, o ICP suíno acumula alta de 3,75%. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 10,28%. Já o ICP frango voltou a subir em outubro após uma queda em setembro. O índice subiu 0,95% no mês passado, para 403,13 pontos, impactado pelo aumento de 0,83% das despesas com aquisição de pintos. Além disso, embora os preços do milho e do farelo de soja do estado do Paraná tenham recuado 2,2% e 0,25%, respectivamente. O acréscimo de 0,3% nas despesas com a nutrição das aves deu-se em função do aumento do preço do óleo bruto de soja, 7,8%, disse a analista de socioeconomia da Embrapa Suínos e Aves, Ari Jarba Sandi, em nota divulgada nesta semana. E de janeiro a outubro, o ICP frango subiu 19,67% e nos últimos 12 meses a alta foi de 22,62%. Muito bem, Beto. Então a aquisição de pintos fez o ICP do frango subir. Subiu o frango e pintos também. Muito bem, as notícias agrícolas você também vê por aqui. Falando da prova do Enem que nós tivemos no último final de semana, para essa geração, né, do Enem, que não quer nem estudar nem trabalhar, tem a prova do Enem. E o presidente Jair Bolsonaro disse que a prova ainda tem uma certa ideologia, mas que já melhorou bastante. O presidente diz que não houve interferência no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e diz que ainda teve uma questão ideológica na prova, mas que ele e o ministro Milton Ribeiro, né, não interferiram. Nenhuma dessas questões cairia, falou aos seus apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele também declarou aí que a edição do Enem desse ano foi marcada por uma polêmica que começou com a saída de 37 funcionários do INEP e a prova acabou acontecendo do mesmo jeito, e acusações de interferência ideológica do governo nas provas. O exame foi realizado no último domingo, com 90 questões de linguagem, ciências humanas e literatura. No próximo domingo também teremos mais 90 questões de matemática e ciências da natureza, que envolve física, química e biologia. E vamos ver se a gurizada não consegue chegar atrasada, porque sempre tem aquele vídeo do aluno que chega atrasado e que perde a prova do Enem. Deve estar muito ocupado cumprindo 8 horas de uma CLT para conseguir chegar atrasado. Se fosse isso, seria uma justificativa. Agora a gurizada que só estuda chegar atrasada no portão e ainda fazer onda na porta do colégio, é demais, né, Beto? É demais mesmo, Thiago. Olha essa, também o Bolsonaro sanciona o auxílio gás para famílias de baixa renda. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que instituiu o auxílio gás, um projeto criado para reduzir os efeitos do preço desse produto sobre o orçamento das famílias de baixa renda. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União, o DOU, desta segunda-feira, dia 22, com data da última sexta-feira, 19, prazo limite para que o chefe de executivo desse esse aval à proposta. O benefício, que recebeu o nome de Gás dos Brasileiros, será concedido às famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais, com renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo ou que tenham membros que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. O auxílio será concedido preferencialmente às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.
A lei prevê que cada família tenha direito a pelo menos 50% do valor médio do botijão de gás de 13 quilos a cada bimestre, estabelecendo o sistema de levantamento dos preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Nos últimos 6 meses, o programa tem previsão de duração de 5 anos. Muito bem, falando sobre a economia brasileira e projeções para 2022, uma lista coloca o Brasil na lanterna dos países emergentes. A economia brasileira deve ter uma posição nada invejável em 2022, pois terá o 12º lugar, ou seja, o pior desempenho entre os grandes países emergentes, segundo uma compilação do jornal O Estado de São Paulo e também do Broadcast, com dados do Fundo Monetário Internacional, e de 5 grandes consultorias de banco, nenhuma citada na reportagem. As expectativas do Bradesco, Goldman Sachs, Capital Economics, Fitch e Norma vão de 0,8 a 1,9. O FMI prevê um avanço de 1,5, em comparação com a média de 5,1 no mundo emergente. Entre as nações analisadas, os piores desempenhos após o Brasil estão na África do Sul e no Chile. Essas perspectivas, porém, podem ser consideradas até otimistas, pois a média da expectativa dos economistas no relatório Focus do Banco Central está em 0,93 para o PIB. E os bancos como Itaú prevêem uma retração de 0,5 no ano que vem. Economistas de países emergentes da consultoria britânica Capital Economics dizem que as nações sofrerão com a pandemia e a alta da inflação e também dos juros, sendo um efeito natural do processo. Mas, enfim, a gente que é pessoa normal, né, Beto, que vive aí com o seu salário, sabe que as projeções dos economistas podem se alterar. O que ia mudar a nossa vida mesmo era uma baixadinha no preço da gasolina, que daí já dava uma mão bem grande pro brasileiro. É muita projeção, né, Thiago? É muita futurologia, exatamente. Né? E olha, agora nós falamos das notícias internacionais. A agência europeia aprova a pílula anti-Covid da MSD para o uso emergencial. A Agência Europeia de Medicamentos, AEMA, em sigla em inglês, anunciou na sexta-feira a aprovação da União Europeia do fármaco anti-Covid do laboratório Merck Sharp, conhecido como Molnupiravir, para uso emergencial, mas ainda sem autorização completa de comercialização. Além disso, a agência iniciou a avaliação de outro comprimido anti-Covid da farmacêutica Pfizer, no contexto de uma nova onda de contágio na Europa. O tratamento dos dois gigantes americanos são muito esperados, pois os estudos indicam que eles reduzem as chances de hospitalizações e morte em pacientes de alto risco. A EMA assinalou também que, apesar de o fármaco MSD ainda não ter recebido aprovação completa, emitiu recomendações para que os países do bloco possam decidir sobre o uso em caso do aumento das infecções. Os Estados-membros poderão utilizá-lo para tratar os adultos com Covid-19 e não necessitam de oxigênio suplementar e que têm maior risco de desenvolver uma forma grave da doença, disse a EMA também em comunicado. Muito bem, falando sobre esse mesmo assunto, mas antes disso, mandando um abraço para o seu Renato Roncato e a dona Zeli de Fátima Trevisan, que estão nos acompanhando também pelo Facebook, Beto. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. Enquanto isso, na Europa, a quinta onda do Covid, tida pelos europeus, faz com que a Áustria sofra um novo confinamento e revoltas contra as restrições crescem em todo o continente. A Áustria entrou oficialmente em confinamento às 0 hora de hoje, segunda-feira. Uma medida severa que desatou protestos no país no último final de semana, bem como na Bélgica e também na Holanda, onde houveram manifestações contra as restrições impostas pela nova onda da Covid-19. Viena parecia uma cidade fantasma. Lojas, restaurantes, mercados, salas de concerto, salões de beleza baixaram as portas. Com exceção das escolas, a capital e o restante do país amanheceram em silêncio na segunda-feira. Com confinamentos anteriores, 8,9 milhões de austríacos estão proibidos de sair de casa, exceto para compras, práticas de esporte ou receber atendimento médico. Também podem ir ao escritório e levar as crianças para a escola, mas as autoridades pediram à população que permaneçam em casa. O anúncio das medidas feito na sexta-feira, devido a um repique dos casos de Covid, repercutiu em outras partes da Europa,
com grandes protestos na Holanda, na Bélgica e outros países da comunidade europeia. A Holanda viveu no domingo a sua terceira noite de protestos, com fogos de artifício e vandalismo na cidade de Groningen, Leeuwarden, no norte, bem como em Snesch, no leste, e Tilburg, no sul. No entanto, os protestos foram menos intensos e violentos do que as que sacudiram Roterdã na última sexta-feira e Haia, sede do Tribunal Penal Internacional, no último sábado. A polícia holandesa informou que 145 pessoas foram presas após 3 dias de protesto. O incômodo da Holanda surgiu pelas restrições que afetam especialmente os restaurantes, que devem fechar às 20 horas, e nós assistimos aí o continente europeu passando por mais apertos, e vamos falar sobre isso também no Ponto a Ponto, Beto Guidini. E agora, uma atualidade aqui, que pouca gente sabe, Thiago. Este parque no Rio Grande do Sul preserva derrames de lava de 135 milhões de anos. O município de Torres fica no extremo nordeste do Rio Grande do Sul e está às margens do rio Mambituba, que marca o limite entre Santa Catarina e o estado gaúcho. A cidade é conhecida por suas praias glamurosas, ensolaradas e pelo intenso movimento de pessoas, principalmente no verão. As praias de Torres, como Guarita, Cal e Prainha, chamam a atenção por um motivo. Diferente de outras praias do estado, elas abrigam pequenas montanhas rochosas chamadas falésias. O próprio nome do município é inspirado nos 3 rochedos basálticos que se erguem à beira do mar, conhecido como Torres do Norte, no centro e do sul. Muito bem, curiosidade também tem seu espaço aqui no Conecta News. E tu sabia, Beto, que lá na África tem um outro pedaço que emenda aí com o Parque da Guarita, e os cientistas conseguiram fazer esse mapeamento exato de quando tudo era um continente só, e a divisão tem um encaixe perfeito na costa africana. É muito curioso e uma honra para o Rio Grande do Sul de ter esse parque natural que tem cerca de 140 milhões de anos. E vamos para o nosso último destaque, a superfície da Lua. Hoje a gente tá, né, Beto? Vamos aí para a história da formação da Terra e direto para o espaço. A superfície da Lua, de acordo com pesquisadores, tem oxigênio para sustentar a humanidade por mais 100 mil anos. Os primeiros 10 metros de profundidade da superfície lunar poderiam fornecer oxigênio suficiente para sustentar 8 bilhões de pessoas na Terra por um período de 100 mil anos. É o que avalia um pesquisador e professor de Ciências do Solo da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, ao analisar as informações dos estudos realizados ao longo dos anos sobre a composição da superfície lunar. Segundo o professor John Grant, a Lua tem atmosfera fina composta de hidrogênio, neon e argônio, o que não ajudaria os humanos. Porém, dentro dessa superfície, composta por rocha e poeira, conhecido como regolito, há uma porção imensa de oxigênio a ser extraída. Todo o regolito da Lua é composto por 45% de oxigênio, e toda essa quantidade de substância pode ser respirada pelos pulmões humanos. Que alívio, né, Beto? E é fortemente ligada por minerais como sílica, alumínio e óxido de ferro. Para soltar todo esse oxigênio, seria necessário empregar bastante força. Grant diz que a eletrólise, processo de maneira simplificada que transforma a energia elétrica em energia química, poderia realizar essa transformação e desprender o oxigênio do meio das rochas lunares. Quem já imaginou uma coisa dessas, Beto? É que nem a economia, né? É sempre só previsão. O pessoal tá prevendo. Não prevê isso, O que é certeza, Beto, é que o Felipe Kel tá mandando seu boa noite pelo Facebook, e com ele sim a gente pode contar. Agora, com o oxigênio da Lua e as previsões da economia pro ano que vem, tudo é muito turvo. Um abraço, Felipe. E Beto, vou pro Estúdio 2, logo mais ponto a ponto com você ao vivo e os temas da semana sendo debatidos. Uma boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Bom programa. A campanha Novembro Azul iniciou em 2011, com o objetivo de fomentar a importância do exame de próstata para diagnóstico e tratamento de doenças. Os municípios sempre participam da campanha e desenvolvem ações relacionadas ao mês. E neste quadro acontece, nós vamos mostrar as ações que estão acontecendo no município de Nova Bassano. Vamos conferir.
Bom, Novembro Azul foi escolhido um mês para campanha de prevenção das doenças masculinas, principalmente então sobre as doenças da próstata, né? Câncer de próstata, hiperplasia prostática, né? Então foi escolhido, vem o Outubro Rosa, né? Que foi escolhido como o mês da mulher, e Novembro Azul foi escolhido como o mês então para as doenças do homem. Falando que é principalmente para a prevenção das doenças da próstata, a gente tem uma campanha onde a gente procura chamar as pessoas que não fazem isso de rotina durante o ano, né, para que se previnam, né, e que venham para fazer essa investigação. Então a gente faz a consulta clínica, né, onde a gente avalia a história clínica do paciente, história familiar, sintomas que eles possam apresentar, né, principalmente de diurese ou de dificuldade de ereção, alguma coisa assim, e a gente faz a investigação. O exame clínico, então, é o toque, né, toque retal, onde a gente apalpa a glândula prostática. Existe também o exame de sangue, que é o PSA, onde ele mede um hormônio produzido pela próstata. Se tem alguma alteração, tanto inflamatória quanto alguma alteração neoplásica, assim, de tumor, de câncer, ele vai produzir mais hormônio e, dependendo da quantidade, também a gente pode mensurar a gravidade do problema. O importante é saber que esse exame ele não é só para câncer. Qualquer inflamação da próstata, algumas infecções urinárias também podem alterar o PSA. Então ele não é um exame padrão ouro, que a gente chama. A ecografia, então, que mede o tamanho da próstata, vê se tem nódulos, tem alguma outra alteração, também é um exame que é utilizado. E no caso de que a gente vê alguma alteração, ou que a gente percebe no toque, ou vê alguma alteração nos exames, então se pode encaminhar para biópsia. Então esse sim é padrão ouro para câncer, para tumor de próstata. A biópsia, então, ela vai coletar material do nódulo diretamente, e aí feito um estudo anatomopatológico, né, o histopatológico, onde vai detectar células, então sim, que vão detectar o tumor, o câncer de próstata. A gente tem uma rotina, e as pessoas já estão bem conscientes, né, com raras exceções, de prevenir doenças. Então, geralmente, as pessoas já são conscientizadas de procurar, pelo menos anualmente, para fazer uma avaliação geral, né? Dentro disso, a gente já aproveita e também faz, dentro da idade, acima dos 40 anos, principalmente, um pouco mais cedo, às vezes quem tem história familiar, né? A gente faz a investigação da próstata. Então, investigação de colesterol, triglicerídeos, glicose, pressão, né? Esses exames gerais. E a gente faz a investigação sobre história familiar para ver fatores de risco, tabagismo, obesidade, sedentarismo, né? Todos aqueles fatores de risco para a maioria das doenças, né? E falando em próstata, então a gente investiga mais a frequência de urina, se a pessoa tem que acordar à noite para urinar mais do que uma vez, várias vezes, né? Às vezes a dificuldade de urinar também, isso já chama atenção, então, para problemas da próstata. Então, Nova Bassano, como todos os municípios, né, esse mês foca mais, então, a atenção para esse motivo, né, para o Novembro Azul, para prevenção. Então, a gente convida todos os homens em faixa etária acima de 40 anos que procurem, que façam uma investigação. Quem tem história familiar, principalmente, né, que procure, que tenha mais atenção nesse sentido. As pessoas em geral, homens em geral, vamos dizer assim, quando a gente começa a apresentar diurese noturna, quer dizer, tem que acordar várias vezes à noite. Quando vai urinar, o jato já está um pouco mais fraco. Já começa, com a idade o homem já começa a ter mais dificuldade, então para urinar, isso às vezes é normal, mas se percebeu que mudou, que está com uma dificuldade um pouco maior, que já tem apresentado algum problema de ereção, alguma coisa nesse sentido, que procure, né, para investigar melhor. Às vezes não é nada, às vezes é só alguma inflamação, algum transtorno por causa da idade,
Mas se a gente conseguir detectar precoce um tumor, um nódulo na próstata, com certeza o tratamento é menos agressivo e as sequelas menores. Muito bem, bela matéria. E a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 23 de novembro, será de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 19 graus, a máxima poderá chegar aos 31 graus. Neste momento fazem 26 graus aqui em Nova Prata. E você acompanha agora na sequência o programa Ponto a Ponto com o Thiago Zilli. Os convidados de hoje, Karina Anzolin Casagrande, Guilherme Savaris Schossler, Felipe Pavan e Cristiano Valduga Dalpai. Os assuntos do programa de hoje: o touro da Bolsa de Valores brasileira e a desigualdade social no país. Os hambúrgueres de Caxias do Sul que eram feitos de carne de cavalo. A quinta onda da Covid-19 na Europa e a aparente controle da pandemia aqui no Brasil. E a legalização da maconha lá na Alemanha. Tudo isso no programa de hoje, Ponto a Ponto. O Conecta News volta amanhã a partir das 20 horas. Conecta Mais TV muito nossa. Uma boa noite, cuidem-se e até lá.